Estamos de volta na TV. Sim, o UOL está na TV. Canal 549 da Claro, 88 da Sky, 613 da Vivo, 2074 da Samsung TV, 140 da Oi TV, 546 da TV RO Embratel, 64 no Zapping, além do UOL Play. Então, se não tiver na sua operadora, reclame aí com a sua operadora. Ô Danilo, vou com você, hein? Oscar mais perto do São Paulo. Teve uma reviravolta aí, não ia voltar, mas agora vai voltar. Parece que o São Paulo deve anunciar a volta do Oscar, 33 anos logo mais. E a estratégia utilizada pelo São Paulo para inclusive não furar o teto de gastos do fundo de investimento é abrir mão de muitos jogadores que não são titulares, para contratar um, pelo menos, que chega para vestir a camisa titular. Então, entre os que devem sair tem Galopo, Nestor, Wellington Rato, Michel Araújo. O que te parece essa estratégia, meu caro? Me parece arriscada. Arriscada porque se a gente olhar para as últimas temporadas do Oscar, ele nas últimas 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nos últimos 7 anos na China, ele jogou mais de 40 jogos uma vez só, e foi em 2019. Então, assim, a gente sabe que aqui o calendário vai ser muito além disso. Só o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, e o São Paulo vai disputar Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Paulistão, enfim. Então a gente tem essa questão do ritmo de jogo da China, da questão física. Sem contar a questão que você disse aí, é uma questão quase que numérica na hora de formar o elenco mesmo. Você se livra de 3, 4 jogadores para colocar um que vai ganhar mais, que na teoria ele vai poder ser um ganho no aspecto técnico, mas sinceramente não dá para saber qual Oscar vai chegar aqui depois de tanto tempo jogando num campeonato muito abaixo no aspecto físico, no aspecto tático, no aspecto técnico. Então é arriscado. E aí quando você tem, mesmo que você tenha lá o Michel Araújo, o Galopo, o Wellington Rato, que obviamente não são jogadores que têm a mesma técnica que a gente já viu o Oscar ter, né? Que a gente tem que ver como ele vai chegar. Mas imaginando que o Oscar chegue com a mesma técnica de quando saiu do Brasil ou quando jogava ali no Chelsea, tecnicamente eles vão ser piores, mas e no aspecto de você ter um elenco para poder rodar? O dia que o Oscar não estiver tão bem, quais serão suas opções para você colocar ali, né? Então a gente vai ter que acompanhar de perto essa formação do elenco do São Paulo, também com base nesse teto salarial, para saber quais serão as opções, porque me parece muito arriscado num calendário de 60, 70 jogos, dependendo do quão longe o São Paulo for nas competições, você ter uma, duas opções para um setor e se livrar de 3, 4. A não ser que o São Paulo esteja ali fazendo algum planejamento de ter uma referência e subir 3 garotos da base para poder rodar, e ainda assim vai ser arriscado, porque a gente nunca sabe como os garotos se adaptam à vida real, digamos assim, né, ao time profissional. Então é um passo bastante arriscado para um time que, quando eu vejo um time sendo reformulado, com um time que tem uma folha salarial baixa, me vem mais à cabeça um time, digamos, de operários, aqueles jogadores, todos, vários jogadores nota 6 ali, 5, jogadores que não ganham tanto, mas que fazem várias funções, que podem desempenhar papéis diferentes, que podem se revezar entre eles ali, dependendo do momento do time, do que você ter uma referência técnica, um investimento muito alto em um time que tem um teto salarial relativamente baixo para o nível de competitividade que eles vão ter, é uma estratégia arriscada, porque você concentra muita coisa num jogador só, e se esse cara não jogar, se esse cara tiver uma lesão, se esse cara for suspenso, você perde muito do seu poder de investimento em um cara só. Então, me parece muito arriscado. Agora, o Oscar pode chegar aqui, jogar 40 jogos, o fino da bola, aí vai ter sido uma estratégia que deu certo. Agora, é um all-in, é uma aposta de novo. É a mesma coisa que o São Paulo fez para ganhar a Copa do Brasil. Esqueceu da dívida, esqueceu do que tinha que fazer, tanto que a gente está chegando agora, virando o ano, com o São Paulo com 900 milhões aí de dívida. Foi um all-in. E deu certo lá atrás para ganhar a Copa do Brasil. No mês seguinte que ganhou a Copa do Brasil, o que aconteceu? Atrasou salário, atrasou direito de imagem, e agora a gente está chegando em 2024, com o São Paulo sem ter ganhado nada, fazendo essa reestruturação financeira, e eu imaginava que fosse montar um time com jogadores mais operários, mas não. É uma aposta arriscada de novo do Júlio Casares. E ontem, o Tirone, para finalizar, estava almoçando com amigos são paulinos e eles pediram para eu falar. Pergunta para o Tirone, eles falaram do Arnaldo, a gente não sabia que o Arnaldo não está aqui, mas será que tem um projeto em curso de deixar o São Paulo mais frágil para facilitar a vinda de uma SAF por aí?
O Casares, quando ele deu aquela entrevista recentemente lá em Cotia, quando ele falou da história da base, do grego lá, ele falou, não, o grego, que eu esqueci o nome dele, claro que se o São Paulo futuramente pensar em ser uma SAF, ele estará com prioridade para comprar a SAF do São Paulo. Eu não estarei mais aqui e tal, foi o que o Casares falou. Então, pelo menos deixou no ar essa possibilidade de que o São Paulo poderia virar SAF. Agora, Mauro, o que a diretoria diz sobre essa negociação do Oscar, do departamento de futebol e tudo mais, é que dessa vez não tem investidor. Não tem a criptomoeda do Galopo, que não deu em nada, o São Paulo que pagou, não tem o investidor do Daniel Alves, que fez água, a gente sabe tudo, o Ramos, nada disso. E o Ramos, as camisas, ia pagar, nada disso aconteceu. Agora é o São Paulo que vai pagar mesmo, mas diz o São Paulo que essa saída de jogadores vai deixar a conta equilibrada, a folha salarial equilibrada, só pode diminuir um pouco a folha salarial, e com esse movimento isso será possível. Será possível com a saída dessa turma toda, Galopo, Pastor e tudo mais, e a chegada do Oscar. Diz a diretoria, repito, que nesse aspecto não está furando o teto de gastos e não está quebrando o cofre. É o que diz a diretoria. Mas pode chegar aí o Oscar, 33 anos, jogando na China, que estava jogando na China. É uma coisa meio parecida com a do Lucas mesmo, né? A questão são dois aspectos aí. Um é esse que o Danilo já você ter menos jogadores e o Oscar, claro, ele não é o multi-homem, né? Lembra do multi-homem? Para jogar no lugar de 3, 4 ao mesmo tempo, então ele é um só. Ele não vai conseguir jogar todas as partidas, evidentemente, você vai ter menos opções. Então, quando você tem várias saídas e uma chegada só para justificar várias saídas, é matemático, você vai ter algum cobertor curto em algum momento. Esse é um ponto. O outro é o seguinte: o São Paulo lançou um fundo e ele tenta atrair investidores. Para você atrair investidores, você tem que convencê-los de que esse fundo vai ser lucrativo, que essa empresa é gerida de uma forma muito segura, muito responsável. Eu não sei se essa é a mensagem que você passa para esses investidores em potencial, né? Por que eu vou investir no São Paulo? Pô, os caras mandaram 15 embora, contrato o Oscar está na China há um tempão. Será que essa gestão do São Paulo ela é tão responsável assim? Será que vale a pena? É isso. Quer dizer, pode ser que isso não ajude em nada. Enfim, eu acho que seria muito mais razoável o São Paulo preservar alguns jogadores úteis, caso do Elton Rato, e buscar um ou outro jogador medianos, 3 ou 4, para ter um elenco muito mais do que ter uma suposta estrela. Né? Até porque a estrela já tem lá o Lucas, já tem lá o Caleri, já tem os caras que são ídolos da torcida. Né? Claro que o Oscar pode agregar, pode, estando bem fisicamente e tal. É um jogador tecnicamente muito bom, de um nível mais alto que a média do futebol brasileiro, 33 anos. Acho que ainda pode fazer uma temporada ou duas muito boa, mas o contrato de 3 anos, até os 36. Aí a gente vai cair naquela história lá do Bruno Henrique do Flamengo, né? 3 anos a partir dos 33. O cara vai ter um contrato até 36, vai terminar com 36,5. É um bocado de tempo. Será que é um bom negócio? Será que vale a pena? É um negócio de risco, nessa que é a verdade. Porque o ocaso de um jogador nessa idade, ele chega em algum momento, e tu não sabe quando. Né? E aí você já garantiu 3 anos de contrato para o cara. Certamente não vai ser barato, e não vai ser surpresa se no meio do ano o São Paulo começar desesperadamente a buscar jogadores no mercado, porque o elenco está curto demais. E aí começa a fazer loucura, né? Porque você abriu mão de vários, nada contra abrir mão de vários que não são úteis. Tem que sair. Mas você vai repor um no lugar de 15, ou 2 no lugar de 15, como é que vai ser isso? Esses caras, em algum momento, esses caras vão fazer falta, alguns pelo menos, né? Que são aqueles que eventualmente são utilizados. Então é uma estratégia um pouco estranha, eu diria. Estranha. E não tem a história também do patrocinador pagar por enquanto, né? Por enquanto, que virou uma outra muleta, né? Que é uma vergonha isso aí. Eu tenho dinheiro para pagar um jogador caro porque o patrocinador me paga, mas não tenho dinheiro para pagar outras coisas. Por que esse patrocinador não ajuda o clube a se recuperar financeiramente? Seria muito mais razoável do que você ficar colocando uma estrela ali num time com problemas, com um clube que vive com problemas. Isso vale para qualquer clube nessa situação, não especificamente para o São Paulo. Outro tema que está sobre essa história do patrocínio que está pegando no São Paulo é que tem lá dentro e fora, principalmente a torcida reclamando que esse contrato do patrocinador master do São Paulo foi ruim, que vários outros clubes que não têm o potencial do São Paulo têm ganhado mais, por isso que falam que a patrocinadora poderia contratar um jogador. Não vai ser o Oscar. Como eu falei, o Oscar entra nessa engenharia que eu expliquei aí.
Ô, Juca, o Arnaldo que não está aqui hoje, mas ele também demonstra essas mesmas preocupações sobre você abrir mão de muitos jogadores que podem ser úteis ao longo da temporada e trazer uma estrela, mas ele tem uma ponderação que eu não tinha pensado, e ele falou o seguinte, a operação é muito parecida com a do Lucas. Ele falou assim, o Lucas, comparado ao Oscar, quando jogou na Premier League, o Oscar jogou muito mais que o Lucas. É verdade. Mas quando que o Oscar jogou na Premier League? Quanto tempo atrás? Até 2018, não é isso? Há 8 anos, se não me engano. Não é isso? É o mesmo? A gente viu o que aconteceu com alguns jogadores brasileiros que estavam na China e que, quando vieram para cá, no mínimo, demoraram quase uma temporada para se readaptar. O São Paulo poderá ter este tempo com o Oscar? É 2016 ele jogou na Premier League. Então, 8 anos. Veja, ele tinha 25. Não dá para fazer essa comparação. Eu sempre gosto das ponderações do Arnaldo. Não estaria dramaticamente em luto, como você disse, que ele está nesse momento. Me parece um exagero. Mas eu vi ontem, inclusive, um abaixo-assinado de uma porção de podcasts são paulinos que somam 1 milhão de adeptos protestando contra a administração do Casares e pedindo transparência. Até mandei para você o link, não sei se você viu. Sim, vi sim. É verdade. Viu? Aliás, foi muito mal educado porque não me respondeu. Mas o Arnaldo, ao contrário. Desculpa. O Arnaldo respondeu, deprimido. Eu estranhei quando não vi o Arnaldo hoje, porque eu falei, mas porque meu último contato com ele foi nessa madrugada, ao mandar para ele esse link, e ele me pareceu realmente assim, que vai passar um Natal debaixo dos lençóis, em posição fetal, como diz você. Não é possível. Há que confiar na gestão em curso no São Paulo, que já lhe deu um título paulista e uma Copa do Brasil. Ora, afinal. Mas eu realmente acho que a estratégia está errada. Eu acho que você, para se recuperar financeiramente, você monta um elenco médio, sem grandes pretensões, você fala para a torcida que no máximo você vai beliscar um mata-mata, mas você não abre mão de uma porção de jogadores médios em nome de uma promessa. E volto a dizer, Tironi, uma promessa que tem uma mágoa a vencer. Porque, diferentemente do que se dá no Santos, que eu acho curiosíssimo, né, que você não encontra um torcedor do Santos que tenha mágoas com o Neymar. Eu, se fosse torcedor do Santos, teria mágoas profundíssimas com o Neymar, pela maneira como ele foi jogar no Barcelona, ou acertou o contrato dele com o Barcelona antes de enfrentar o Barcelona na final do Mundial de Clubes. Eu não perdoaria. Acho muito mais grave do que fez o Oscar. Mas o Oscar tem este problema com boa parte da torcida do São Paulo. Então, eu acho um equívoco, né? Mas, de novo, o Mauro fez referência a isso. Eu tenho até vergonha, às vezes, de lembrar, mas lembro porque é a pura verdade. Eu achava a contratação do Hulk pelo Galo uma loucura. Uma loucura, e deu no que deu. Quer dizer, o Hulk se transformou nesse jogador importantíssimo na história do Galo, né? Então, quem sabe aconteça com o Oscar. Mas o Oscar também nunca foi o Hulk. Nunca teve também este papel tão decisivo como o Hulk é capaz de ter. Vamos ver. Sobre isso, a gente vai mudar de assunto já, só para deixar o meu pitaco aqui. Sobre esses caras que vêm, o cara veio do mundo árabe, o cara veio não sei de onde. A gente pode pegar os números dos caras, né, e falar, pô, jogou bastante, jogou pouco, tem jogado bem. Mas cada vez mais, e contrariando até o que eu mesmo pensava, eu acho esse negócio meio lotérico, sabia?
O cara pode vir Sim. da China como Hulk e jogar pra caramba. O Felipe Sim. Anderson veio da Itália, chegou o Felipe Anderson, meu Deus do céu, Sim. agora vai ganhar tudo, não jogou nada. E Sim. por aí vai, o Everton Ribeiro veio do mundo árabe, veio do Sim. mundo árabe, jogou pra caramba no Flamengo. Ou então outros que chegam super estrela de um super time e não joga nada. Eu acho uma coisa um pouco lotérica, para falar a verdade. A gente se apega a números e tal, ou onde o cara tá jogando, mas tudo pode acontecer. Eu acho que pro Oscar me parece a mesma coisa.